Bom dia, jovens, aqui novamente para nós continuarmos aquele nosso lindo passeio pelo mundo das equações diferenciais ordinárias. Dessa vez vamos começar a falar de um tipo de equação muito específico, na verdade. Olha, o título é muito grande aqui. Equações diferenciais lineares homogêneas de coeficientes constantes de segunda ordem, que no final das contas tem essa forma aqui. Y duas linhas mais uma certa constante, AY', mais outra constante, BY, igual a zero. Então, só destacando aqui os nomes, não é? Você tem aqui diferenciais, porque é uma equação que envolve uma função, a função y e suas derivadas, né? Diferenciais lineares, porque a variável dependente, que é y, ela aparece de forma linear, né? Não tem aquelas complicações. A outra homogênea, porque igual a zero aqui. A função do segundo membro é a função constante nula, tá bom? De coeficientes constantes, porque esses coeficientes aqui é 1, né? Se tiver alguma coisa aqui, você divide para ficar 1, para ficar dessa forma, na forma geral aqui da equação. Então, esse aqui, constante, constante, tudo constante, os coeficientes, tá bom? Isso que nós chamamos de coeficientes constantes. Segunda ordem, porque a derivada de maior ordem que aparece é a derivada de ordem 2, tá bom? Então, o nome está explicado, né? Na verdade, você lembra que uma equação de segunda ordem, deixa eu pegar outra cor, uma equação de segunda ordem, geralmente nós escrevíamos assim, não é? Uma equação homogênea, linear homogênea de segunda ordem. Era uma equação assim. O que nós estamos fazendo agora é fazendo essa função p de x ser constante e igual a a, né? P de x é constante igual a e a q de x constante igual a b. Então você vai ter números aqui ao invés de funções. Tá bom? Bom, agora vamos ao que interessa. Como resolver esse tipo de equação, né? Quando você tinha uma equação linear, homogênea, de primeira ordem, vamos pegar uma equação de primeira ordem que a gente sabe como fazer, né? Vou fazer tudo numa linha porque a gente já é craque nisso, né? Se você tiver assim, mais um certo A, eu vou colocar menos, mas não tem problema. Mais ou menos é uma constante, importante que seja constante, igual a zero. Aqui você tem uma equação diferencial linear homogênea de coeficientes constantes, 1 e A, menos A no caso, de primeira ordem. Essa você sabe resolver, nós já sabemos como resolver, não é? Tem vários métodos, mas talvez o método mais direto seja você passar para o segundo membro, separar as variáveis, né? Separa as variáveis, e aqui A, né? Mudei para cá, dividi por y, agora integro em x. Integro em x. No primeiro membro você vai ter log do módulo de y, e no segundo membro ax mais uma constante que eu chamo de C1. Né? Daí você exponencia, né? Exponencial do logaritmo volta à função, que exponencial é elevado a ax mais C1, tá certo? Aqui no expoente, só que eu aplico propriedade de... Já fiz isso várias vezes, por isso não vou fazer de novo. Ax mais C1, aplico propriedade de exponencial, fica EAX vezes E elevado a C1, E elevado a C é uma constante que eu chamo de C2, não é? Daí aqui eu tenho módulo de y, que vai ser, só vai interferir no sinal aqui, ou é mais C2 ou é menos C2. Aí eu tiro o módulo e coloco só um C. Então, y é igual a C elevado a x, tá bom? Conclusão. A solução geral de uma equação linear homogênea de primeira ordem, com coeficientes constantes, tem a ver com a exponencial. Por que tem a ver com isso? Ora, porque se você passar para o segundo membro aqui, vai ficar y', y' é igual a AY. Então, você está perguntando que função, qual das funções que nós conhecemos, a sua derivada é um múltiplo escalar dela mesma.
Ora, quem tem essa propriedade, você já sabe muito bem, é a função exponencial. Ou seja, a solução aqui é a função exponencial, o múltiplo de uma função exponencial, por causa dessa propriedade. Quando a gente estende a equação para a segunda ordem, a propriedade é mantida. Você tem que a derivada segunda vai somar com a derivada primeira, que vai somar com a derivada de ordem zero, que é a própria função. Então, a gente desconfia que essa solução tem a ver com a exponencial, né? Então, a gente vai procurar a solução partindo dessa nossa desconfiança, né? Então, vou fazer assim. Suponha, né, vamos desconfiar, né? Suponha que... vou colocar assim. Se y igual a um certo c é elevado a lambda x, que esse coeficiente aqui é uma constante, mas a constante eu vou fazer igual a 1, não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Para o efeito do que a gente vai fazer depois. Vou tirar a constante só para simplificar os cálculos. Tirar não, fazer igual a 1, tá? Vou fazer c igual a 1. Se e elevado a lambda x for solução D1, vou colocar D1, onde 1 é essa equação que estamos estudando, tá? Equação, segunda ordem, linear, coeficientes constantes, homogênea, tá bom? Se for solução, ou podia colocar assim, isso aqui é solução se, somente se, né? Tá bom? Melhor assim, vamos melhorar essa redação. Essa função é solução de 1, se e somente se, tá bom? Você pode escrever até em palavras, para ficar mais textual, né? Então, essa função é solução da equação 1, se e somente se ela satisfizer a equação, ou seja, se eu substituindo aqui, eu vou obter a derivada segunda mais a vezes a derivada primeira mais b vezes a função igual a zero. Mas quem é a derivada primeira e quem é a derivada segunda? Vamos lá. Vamos derivar aqui. Y é elevado a lambda x, né? Vamos fazer um lambda x. A derivada primeira, portanto, vai ser lambda... Vamos aqui, eu sempre esqueço, né? Lambda é elevado a lambda x e a derivada segunda, lambda quadrado, é elevado a lambda x. Substituindo em 1, né, para verificar que ela satisfaz a equação, forçando, né, que ela satisfaz a equação, substituindo em 1, temos, você coloca lá, no lugar do y, duas linhas, lambda quadrado é elevado a lambda x. No lugar do y', lambda é elevado a x, né? Então vai ficar mais a, né? Lambda é elevado a lambda x. E no lugar do y é elevado a lambda x. Então você vai ter b é elevado a lambda x igual a zero. Bom, pondo o e elevado a x em evidência, nós teremos lambda quadrado mais a lambda mais b, né? Mais b, que multiplica e elevado a lambda x igual a zero. Ora, você tem um produto aqui de dois números reais, ou pode ser complexo também, pode ser complexo. Você tem aqui, mas o importante é você estar num corpo, né? Pode ser corpo dos reais, corpo dos complexos, mas um produto igual a zero significa que um dos números tem que ser zero. Como esse aqui nunca se anula, exponencial nunca se anula, então obrigatoriamente o primeiro tem que ser zero, ou seja, a função y é elevado a x é a solução da equação se somente se, aí lá vamos lá, a equação a lambda mais b, lambda satisfaz essa equação, que é uma equação quadrática, equação de segundo grau, e nós sabemos resolver, pelo menos eu espero, né, que todo mundo saiba resolver uma equação de segundo grau.
Então, olha como é simples você chegar à solução, né? Então, isso aqui vai ser solução a uma solução, né? Eu estou falando de uma solução. Se somente se o lambda, aquele lambda assim que aparece aqui na exponencial, for solução de uma equação de segundo grau desse tipo aqui. E essa equação é só você olhar para a equação diferencial e você vai saber copiar, né? Vai ser lambda ao quadrado, onde tem a derivada de ordem segunda é lambda ao quadrado, né? Lambda ao quadrado aqui, onde tem a derivada de ordem primeira vai ser lambda, e onde tem o b vezes a função, aqui você lembra que é a derivada de ordem zero. Então, lambda elevado a zero fica só b, tá bom? Onde tem a função não aparece, aparece o coeficiente. Aí você resolve essa equação e descobre quem é a solução, tá bom? Não, você já sabe como descobrir uma solução. Isso aqui a gente fez a continha, viu que é verdade. Agora, nós temos várias coisas a considerar aqui. Aliás, é um estudo de nível básico, né? Você tem agora uma equação de segundo grau. Você sabe que as raízes de uma equação de segundo grau podem ser de três formas, né? Você pode ter raízes reais e distintas, você pode ter raízes complexas e você pode ter raízes reais e iguais, né? Então são aqueles três casos, você pode ter assim. Você pode ter isso aqui é uma parábola, né? Deixa eu colocar com vermelho. Assim você tem raízes reais e distintas, não é? Se você tiver assim, você tem raízes complexas. Pode ser para baixo também, né? Aqui pode ser para baixo. Estou colocando tudo padrão para cima, com cavidade para cima. E aqui você tem raízes reais e iguais, ou seja, uma raiz só, né? Tá bom? Tá aqui lambda 1, lambda 2, lambda 1 distinto de lambda 2, reais. Aqui você tem lambda 1, eu vou chamar lambda 1, e lambda 1 barra, né? Porque vai ser o conjugado, é assim, eu acho que é assim que duas raízes complexas, quando são raízes, vai ser ela e o seu conjugado, né? São coisas complexas aqui. Tem o primeiro caso, o segundo caso e o terceiro caso, as raízes são iguais, né? Lambda 1 igual a lambda 2. Na verdade, é uma raiz de multiplicidade 2, né? E são reais também aqui, né? Então, nesse caso, elas vão ser complexas e vão ser complexas conjugadas. Então, nós vamos avaliar cada um desses casos. Primeiro caso aqui. Raízes. Acho que tem acento. Raízes reais e distintas. Reais e distintas. Tá bom? Se você tiver raízes reais e distintas, olha só, lambda 1 diferente de lambda 2, então a nossa solução, você vai ter duas soluções aqui, pelo que nós estudamos. Se isso for raiz da equação do segundo grau, se lambda for raiz da equação do segundo grau, E elevado a lambda é uma solução. Então, vou escrever assim, ó, y1 igual E elevado a lambda 1 x, e y2 igual a E elevado a lambda 2x são soluções, né? São soluções da equação diferencial. Agora, lembrando de toda aquela teoria que nós fizemos antes, que eu falei que ia ser útil, estava adiantando, nós vamos verificar se isso forma um sistema fundamental de soluções, ou um conjunto fundamental de soluções, para escrever a solução geral, tá bom? Mas isso eu vou fazer no próximo vídeo, continuando esse raciocínio, esse pensamento, por causa do nosso tempo, né? Então, aguardem até lá, vamos continuar no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.